Bom, vamos começar então. Boa tarde a todos. Nós vamos começar a falar sobre análise multicritério. O principal objetivo dessa aula de hoje, eu vou resolver um exercício para vocês, mas independente do exercício, o principal objetivo é apresentar os conceitos, apresentar os algoritmos e dizer o potencial dessa análise, como é que a gente faz essa análise, porque é muito, muito utilizada profissionalmente, né, mas a gente tem que saber fazer. É algo que a gente tem que parar, tem que refletir, tem que pensar sobre, mas é realmente uma sacada. E por que fazer análise multicritério no IDRISE? Porque o IDRISE tem um ambiente que encapsula todos os algoritmos que a gente precisa. Então, fica muito mais fácil fazer a análise, mais fácil e mais completa. Bem, além de passar a parte conceitual, eu vou falar para vocês, vou passar uma série de dicas, porque que a gente aprende ao longo do tempo com o objetivo, primeiro, de facilitar a vida. Quem não quiser aceitar o conselho, pronto, cada um faz do jeito que achar melhor. Tá? Mas a gente acredita que otimiza bastante. Bom, o que é uma análise multicritério e quando a gente usa e o potencial dela? Bom, uma análise multicritério é utilizada toda vez que nós precisarmos trabalhar com muitas variáveis, com muitos parâmetros. Ela é formada por critérios. Então, normalmente, é uma situação mais complexa, né, que nós vamos tentar entender o problema, e para isso a gente precisa meio que individualizar para depois fazer um processo de integração. Bom, então, ela é, na verdade, o estabelecimento de critérios. Nós, né, os profissionais, nós, os analistas, é que vamos definir esses critérios, estabelecer os critérios. Eles são de dois tipos. Eles são restrições e são fatores. As restrições são imagens booleanas, 1 e 0, pode e não pode, sim e não. E os fatores, eles vão indicar, ou eles passam do 0 não adequado ao altamente adequado, em uma escala byte que varia de 0 até 255. Posteriormente, no meio da análise, nós vamos valorar esses fatores, porque para o nosso objetivo, nem todos eles são igualmente importantes. Um pode ser preponderante sobre os outros, enfim, nós vamos compará-los 2 a 2 para valorá-los. Bom, mas aí eu disse que nós temos restrições e temos fatores. Esses fatores, eles são colocados para poder ser comparados, eles são colocados em uma mesma escala, na escala byte, que vai de 0 até 255. Para colocar nessa escala, nós usamos funções fuzzy. Nós escolhemos para um determinado fator e para cada um dos fatores da nossa análise, nós escolhemos a função ou as funções
que melhor os representa. E, além disso, nós indicamos os pontos de controle dessas funções. O que eu estou falando parece que é super complicado, mas não é. Eu quero dar uma visão geral para depois apresentar o exercício e vocês vão ver que não é difícil. Bom, e aí? Eu disse escolher funções fuzzy. Bom, para quais fatores nós podemos usar funções fuzzy? Para todos aqueles que podem ser convertidos em distância. Distância do centro da cidade, distância dos corpos d'água, distância do sistema viário, distância disso, daquilo, qualquer coisa. Qualquer característica que puder ser convertida em distância, nós vamos usar funções fuzzy. Exceções, não usamos fuzzy. Exceções, a carta de declividade vai entrar direto no processo de agregação. E eu escolho uma função fuzzy para ela. E os dados que nós chamamos dados categóricos. Quais são exemplos de dados categóricos? Solos, tipos de solos, uso do solo, cobertura vegetal, tá? E para esses, dependendo do nosso objetivo, nós vamos valorar esses solos ou esse uso do solo e depois nós podemos usar o algoritmo Stretch para fazer uma interpolação por entre esses tipos de solo, ou essa vegetação, ou essa cobertura, o que quer que seja. Tá? Então, o Idrizi, ele tem um ambiente de análise para nós fazermos análise multicritério evaluation, que é o Decision Wizard. Mas, antes de entrar no ambiente de análise, que aí nós vamos colocar as restrições, vamos colocar os fatores, quem é fuzzy, vamos escolher as funções fuzzy, vamos estabelecer os pontos de controle, vamos rodar a matriz do weight para poder combinar, para poder comparar 2 a 2 cada um dos fatores e vamos partir para o processo de agregação, que esse processo ou esses processos são basicamente de 2 tipos, mas eu falo daqui a pouco para não complicar mais, né? Por hora. Bem, então, hoje nós vamos, para eu mostrar aqui a dinâmica da análise, eu peguei esse exercício aqui da cidade de Almada, onde nós precisamos encontrar um local para construir um novo hospital e a área mínima para esse hospital é de 5 hectares, claro, sempre nós estamos buscando áreas com a maior adequabilidade possível, e depois nós temos que encontrar um local para construir uma indústria, e a área para a indústria é 10 hectares. Esses objetivos não são conflitantes e concorrentes, tá? Os parâmetros, os critérios para o objetivo não se superpõem aos outros necessariamente. Eles têm até alguns em comuns, mas não todos. Nós vamos ver na aula de segunda-feira, que é o MOLA, é o Multi-Objetivo Land Allocation, que é o algoritmo que nós utilizamos quando os objetivos são conflitantes, ou seja, uma área ótima para um objetivo e também ótima para o outro. Como é que a gente toma essa decisão? Como nós optamos por um ou outro? Mas isso é a aula que vem, tá bom? Bem, então eu vou começar. E aqui, gente, pro hospital, as restrições são
Não está no centro urbano, não centro urbano. Está nos lotes vagos. Não está em áreas residenciais, industriais, comércio, lagos, rios e córregos. Os rios e córregos devem ter uma proteção mínima de 100 metros. Os lagos devem ter uma proteção mínima de 50 metros. O sistema viário de 100 metros. E não está no shopping da cidade. E esse shopping é localizado por um polígono, é representado por um polígono e tem aí as linhas e as colunas. Bom, então, eu vou fazer primeiro as restrições, depois passo para os fatores do hospital, vamos para o ambiente do Decision Wizard e depois voltamos para fazer a indústria. Bom, então aqui, eu tenho aqui a imagem. Bom, esse é o ambiente de análise do Idrizi, tá certo? É o chamado Macro Modeler. Ele é interessante, por quê? Porque nós colocamos todo o nosso raciocínio aí. E aí alguém poderia me perguntar, mas você faz tudo nesse ambiente de análise? Nós fazemos até quase o final. Depois que nós encontramos Oi, pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu acho que caiu aqui a internet na UFV, daí a gente vai corrigir aqui para poder a professora voltar, tá bem? Só um minuto. Bem, perdemos a conexão, voltamos. Vou começar de novo, porque já não sei até onde vocês conseguiram me ouvir. Ok, Arthur? Ok, professora, tá funcionando normal aqui. Tá, então vamos voltar aqui. Vou começar porque eu não sei em que momento eu perdi isso. Perdemos a conexão aqui. Bom, mas eu vou começar pelo uso do solo, por onde eu começo não importa, né? Mas nós temos, vou mostrar o uso do solo aqui. Nós temos, aqui está o uso do solo. Daí nós vamos tirar os lotes vagos, vamos tirar as áreas residenciais, tudo que precisar para o uso do solo, rios e córregos e lagos. Nós podemos extrair característica de uma imagem, para quem nunca viu o Idrizi, de duas formas. Quais são elas? Via o módulo Reclass. Reclass, ele reclassifica tudo, inclusive intervalos de valores, com uma característica. Tudo que nós não quisermos no Idrizi, a gente tem que zerar.
E um outro algoritmo é o algoritmo Edit Assign, que nós vamos criar um atribute values, associar com a imagem, e aí eu só vou deixar a característica que eu quero extrair. Eu vou mostrar isso. Bom, então vamos lá. A restrição uso do solo, eu vou mostrar de cara aqui o módulo Reclass para vocês. É a restrição uso hospital. Como a minha está pronta, eu vou mostrar para vocês com edit. Olha, então, eu estou, quem está com o texto aí, restrição hospital, restrição uso, não está nos IDs 5, 6, 7, 8 e 9. Não está, 0. Então, nós vamos dar 1 para tudo que vai de 1 a 5. Por quê? Porque ele não pega 5, pega menor que 5. Vou zerar tudo que vai de 5 a 10. 10, porque ele não pega 10, pega 9, que é o que nos interessa. E zera tudo que está para frente. Eu precisaria pôr 99? Não. Eu precisaria contar 1 a mais do que a legenda. Tá? O meu já está salvo, eu rodo, eu não vou pôr para rodar, é isso aqui, rodar. Porque senão ele vai rodar o modelo inteiro. Vou mostrar para vocês qual é a restrição uso com relação ao hospital. E são permitidos os IDs de 1, 2, 3 e 4. O resto está zerado, tá? O resto está zerado. O que é isso está zerado? Estão zerados os 5, que são áreas residenciais, industriais, comércio, lagos, rios e córregos. Tudo que for mais do que 10 na legenda, tudo que for mais do que 10 na legenda, o que é isso? Rios e córregos não tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu pus 10 porque ele pega 9. Não tem, então tá tudo zerado. Restrição uso do solo está pronto. Está em lotes vagos. Lotes vagos é o ID4. ID4. Eu precisaria fazer Reclass? Não, eu não precisaria, mas já eu vou mostrar um que eu fiz Edit Assign. Então, eu zero para tudo que vai de 1 a 4, eu dou 1 para tudo que vai de 4 a 5, porque ele não pega 5, pega menor que 5, e 0 o que está para cima. Com isso, nós temos os lotes vagos. Esses locais são os locais de lotes vagos na cidade. Próximo, rios e córregos, mesma coisa. Fiz Reclass, tenho rios e córregos. Lagos, tenho lagos, fiz Reclass também. E depois, olha bem, rios e córregos nós temos que proteger de 100 metros. Vamos rodar um buffer, os rios e córregos são 0, na zona do buffer é 0, o valor para fora pode, é 1, e a largura do buffer, a distância do buffer, 100 metros. Aqui está a restrição rios e córregos. Rios e córregos. Rios e córregos não pode, na área do buffer não pode, fora que é vermelho pode. Ok. Lagos, mesma coisa. Lagos, nós vamos fazer um buffer de 50 metros. Nos lagos não pode, na região do buffer dos lagos não pode, fora pode. Ok, e lagos está aqui. Restrição lagos. Vejam, observem, eu vou chamando de restrição, por quê? Para facilitar a vida. Porque depois, quando nós entrarmos no ambiente de análise, vai ficar mais fácil de fazer, tá? Mas quem não quiser, faz do jeito que achar melhor. Aqui nós temos o sistema viário, vamos rodar um buffer do sistema viário, dizendo que no sistema viário não pode, a 100 metros não pode e onde é preto pode. Então, isso, buffer do sistema viário, está aqui, pronto, buffer do sistema viário, resolvido.
Buffer do sistema viário. Ok. Agora, como é que nós fazemos para encontrar o shopping? Eu não sei, eu não tenho imagem do shopping. Eu tenho a localização por linha e coluna do shopping. Então, o caminho eu vou mostrar porque, de repente, aí no trabalho que vocês vão fazer, vocês querem ou precisam usar desse artifício. É vir aqui no Data Entry, veja, estou fora do Macro Modeler. Isso que nós vamos fazer não tem dentro do Macro Modeler, como tem outras coisas que não tem. Mas a gente faz fora e puxa para o Macro Modeler. Introduz no Macro Modeler. Então, nós vamos criar uma imagem, um initial, criar uma imagem preta vazia, uma imagem sem nada. Como vai chamar? Eu vou chamar, para não superpor a minha, eu vou chamar de Shopping 3. Eu posso copiar os parâmetros se eu já tiver uma imagem existente, ou se eu não tiver nada, eu tenho que definir os parâmetros espaciais dessa imagem, tá? Como? O que é definir os parâmetros espaciais da imagem? É dizer x mínimo, x máximo, y mínimo, y máximo, ver o tamanho do pixel e calcular o número de linhas e colunas. Como nós já temos imagens, eu posso copiar. Eu vou copiar de quem? Eu posso copiar de qualquer uma, mas eu vou copiar do sistema viário. Mas posso copiar de qualquer uma. Ok. Já gerou a minha imagem, tá? Preta, vazia, nada dentro. O que eu faço agora? Para colocar o shopping, desculpa, para posicionar o shopping em cima dessa imagem. Eu venho aqui no Data Entry, Update, chamo a imagem Shopping 3, que nós acabamos de fazer, Shopping 3, qual é o valor? Eu vou dar um identificador numérico para o shopping, é 1. A primeira linha, é 300, depois 330, a primeira coluna é 480 e 500. Pronto. Ok. Eu vou atualizar isso e mostrar para vocês o Shopping 3. Pronto. O shopping da cidade está aí. Ok. E agora? Não pode estar no shopping da cidade. Eu quero shopping invertido, tá? Então, olha um artifício aqui. Também, para fazer Edit Assign, tem que ser fora do Macro Modeler. Eu venho aqui e vou dizer assim, ó. Bastava eu dizer 1 vale 0. Não, 0 vale 1. 0 vale 1. Mas eu digo 0 vale 1 e 1 espaço vale 0. Toda vez que vocês trabalharem com esse editor, não deem Enter depois desse último número que você tiver, tá? Preferencialmente, para não ter problema de erro. Eu vou File, Save As, Attribute Values, Attribute, como vai chamar isso? Vai chamar, eu já tenho um invert, eu vou chamar invert 2, só para não sobrepor. Salvei, tá? Salvei. O que é isso que travou aqui? Vou sair. Ninguém merece. Vai reiniciar? 。 Vou. . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . vai reiniciar?
Acho que travou até o vídeo, né? Então, oh, tá com eco. O eco parou? Parou. Vocês estão conseguindo me ouvir normal? Porque tava com eco aqui. Uhum, dá para ouvir agora. Pronto, é só porque travou o computador dela. Daí ela teve que reiniciar, como vocês viram aí. Daí ela vai voltar, ela deve recomeçar, né, de onde ela parou agora, mas ela vai reiniciar o PC, então vai dar uma demoradinha para voltar, daí ela reconecta, tá bem? Bom, vamos ver se a gente consegue ir em frente com isso daqui. Eu estava no shopping e o arquivo, já vou mostrar esse arquivo aberto, que é um Attribute Values File Invet. Aqui, pronto, eu disse para depois do Enter não dar, depois do último número não dá Enter, tá? Para não ter problema de erro. Vamos chamar esse arquivo por aqui, que é um Attribute Values File, ele está aqui, chamamos o módulo assign por aqui, module assign, e vamos linkar o shopping ao módulo assign. Observem que eu linko primeiro a imagem e depois o Attribute Values File, ok? E com isso nós temos o shopping, o inverso, né? Não pode no shopping. Pronto. O que falta? Falta o centro urbano. Então, o centro urbano está aqui, não pode no centro urbano. Então, nós temos o quê? Que inverter essa imagem. Vou usar o mesmo Attribute Values File para obter a restrição centro urbano, que é essa daí. Bom, e agora, tendo todas as restrições, as 7 restrições, ao invés de nós entrarmos com cada uma delas no Decision Wizard, o que é legal fazer? É mais interessante, mas aí cada um faz o que achar melhor, vir aqui no Image Calculator, chamar isso daqui de restrição hospital, chamar todas as restrições, restrição uso hospital, que multiplica, restrição lotes vagos, restrição shopping, restrição rios e córregos, 7 aqui, tá? E processa a expressão. Então, na verdade, eu estou fazendo o quê? Uma intersecção entre todas essas imagens. No Idrise, isso é multiplicação. Portanto, nós temos já uma restrição pronta. Ok. E a próxima? Vamos para os
Fatores do hospital. Centro urbano, existe uma distância adequada, uso e função simétrica. Então, o que eu vou fazer? Pegar o centro urbano, rodar distance, aqui module, distance, e chamo de distância do centro urbano. Distância do centro urbano. Pronto. Vou fazer para todos, rios e córregos. Distância, distance, distância. Sistema viário. Indústrias, espera aí, vamos lá, primeiro para a indústria. Indústrias, eu peguei o uso do solo, extraí a indústria, que tem o ID 7, eu vou aqui no edit, vou fazer um attribute values file e dizer 7 vale 1. Save as, attribute values file inteiro, tá? Com isso, tiramos a indústria, rodamos distância das indústrias. Depois, áreas residenciais. Pego o uso do solo, áreas residenciais tem ID 5, falo que 5 vale 1, peço o módulo assign, linko o uso do solo e linko áreas residenciais. Obtivemos as áreas residenciais. Vou rodar distance, áreas residenciais. Declividade, está pronta, vai entrar direto lá. Sistema viário, preciso do distance, sistema viário, está pronto aqui. E agora os solos? Os solos, fala assim, ó, valorar os solos. Então, eu vou abrir aqui para vocês, open um attribute values chamado valora solos. Abrir. Então, o que eu fiz? Eu peguei, na coluna da esquerda, são os identificadores numéricos que nós temos na imagem. Os valores da direita são os valores que nós estamos valorando os solos. Então, o tipo 2 e o 4 são os mais importantes. Tá? Depois é o tipo 3 e depois o 5 e o 1. Salvei files, save as, attribute values, número inteiro. Vou mostrar os solos aqui para vocês. Pronto. Esse é o mapa de solos. Tá? Então, eu vou valorar isso. Valorei. Com assign, ok? Solo valorado está aqui. Agora, como ele é um dado categórico, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos rodar um algoritmozinho chamado stretch. Vou usar o tipo linear, o valor vai variar de 0 até 255. Ok? E venho para cá, vamos obter direto o fuzzy solos para o hospital, tá? Já na escala de 255. Então, eu tenho tudo para o hospital, vamos lá fazer. Menu GIS Análises, suporte à decisão, Decision Wizard. Bom, então vamos lá. Aqui está falando o que é uma análise multicritério e o que eu falei para vocês no começo. Depois vocês leem com calma isso, por favor. Bom, quem vai começar? Create a new. Eu já tenho o meu pronto, eu vou no Open Hospital. E vamos. Aqui está me dizendo que a cada vez que você for dando next, ele vai salvando. Qual é o nosso objetivo? Identificar áreas para construir um hospital. Vamos lá. Aqui está dizendo dos critérios, que são restrições e são fatores, coloridinho para vocês se lembrarem da escala de 0 a 255, e vamos, qual é ou quais são as restrições? Nós temos, no caso do hospital, 7 restrições, mas como nós já multiplicamos, fizemos a intersecção entre elas, basta nós entrarmos com uma restrição.
tá? Se vocês não quisessem ir no Image Calculator para achar essa única restrição, colocaria aqui 7 e entraria com cada uma delas. E vamos, next. E agora? Agora nós vamos entrar com os fatores. Já de cara, eu vou aqui no 7. Agora, gente, uma coisa que é importante, que eu disse lá no começo das dicas, é que é o seguinte: se logo no começo da análise a gente parar para pensar e identificar quais são os fatores mais importantes e já entrar em ordem aqui e obedecer essa ordem quando nós formos montar a matriz do weight, isso é muito interessante. Por quê? Porque lá no final, antes do processo de agregação, a gente já consegue recuperar todos os pesos calculados na matriz do weight, você não tem que digitar nada, tá? Agora, e se eu me esquecer, e se eu mudar de ideia no meio do caminho, não tem problema nenhum. Se você mudar de ideia no meio do caminho, achou que era uma coisa e não é mais, chegar lá no final, você vai digitar os valores. E também pode, não estou prestando atenção nisso, depois eu decido, pronto. Pode decidir a hora que quiser, só que chega lá, não vai conseguir recuperar automaticamente os valores. É isso que eu quero dizer. Bom, então, para essa minha análise aqui do hospital, o que eu pensei? Eu pensei que o sistema viário é o mais importante. Se a gente não tiver vias de acesso, como é que vai chegar ao hospital? Não chega. Na verdade, vocês vão ver que o que eu fiz aqui, claro que ninguém precisa concordar comigo, né? Cada um vai ter uma cabeça e vai fazer a sua leitura aqui do problema. Eu, na verdade, vou dividir isso em 2 grupos, tá? 2 grupos. Você pode dividir em 2, 3, do jeito que quiser. Mas o que eu coloquei? Distância, o mais importante, distância do sistema viário. É uma função fuzzy? Ele fala aqui, ó, yes ou no. Yes. Quando ele fala yes, eu vou escrever de novo. Fuzzy, para não mudar o nome, senão eu tenho que fazer tudo de novo. Fuzzy SV, tá? De sistema viário. Quando você dá yes, você tem que digitar o nome do seu arquivo, aqui de saída, o output. Segundo, distância do centro urbano. É fuzzy? Yes, fuzzy. Fuzzy, centro urbano, hospital. Porque vai ter também lá para a indústria depois. Para um não sobrepor ao outro. Sistema de área, distância de áreas residenciais. Yes, fuzzy, áreas residenciais. Declividade. Entra direto. Yes, fuzzy, declividade. Distância de rios e córregos. Yes, fuzzy, rios e córregos. Distância da indústria. Yes, fuzzy, indústria. Errei aqui pro X. Fuzzy, solos, hospital. No fuzzy. Por que no fuzzy? Porque nós já temos aqui, eu já fiz, né? Já está pronto, já está na escala de 0 a 255. Fiz todos, coloquei todos. Vamos next. Agora, nós começamos a escolher as funções e estabelecer os pontos de controle. Então, veja, por exemplo, distância do sistema viário. Quanto mais próximo, melhor. Então, eu coloquei aqui mais próximo, melhor, uma função decrescente, coloquei linear. Eu sugiro que, pelo menos para começar, ninguém trabalhe com J-shaped, porque é a função mais difícil de interpretar. Trabalhe com linear ou com sigmoidal. Então, aqui, quanto mais perto, melhor, função decrescente, vai de 0, que tem a adequabilidade máxima, igual a 255, se for 0,
conforme mesmo sabendo que o valor máximo é 967. Quando chega nesse valor, ele para, tá? Mas eu não preciso chegar aqui, nesse ponto de controle, e colocar 967 ponto, não sei o quê. Não precisa dessa preciosidade. Quando ele chegar no máximo, ele para. Next. Distância do centro urbano. Aqui falou, considere uma distância, uma função simétrica. Tá. Função simétrica, uma linear simétrica, já lembrando a todos que para nós aqui, na nossa análise, não existe função simétrica sem patamar. Não tem função, não tem significado físico isso, né? Seria um ponto, um único ponto, onde a adequabilidade seria máxima, né? Então, o que eu pus? A distância máxima aqui, 8.146. Então, eu pus, sai de zero, chega a 1.000 metros, a 1 quilômetro do centro urbano, até 3 quilômetros, é ótimo, podia ser 4, sem problemas, e depois essa adequabilidade decresce até o máximo. E next, distância de áreas residenciais também, quanto mais... aqui no texto está diferente, eu mudei isso, tá? Por que eu mudei? Eu mudei pelo seguinte, a distância máxima que nós temos aqui na nossa imagem é muito pequena, é 1.500 metros. Não dá para fazer uma função simétrica decente com um valor tão pequeno desse. Então, eu pus o quê? Áreas residenciais. Quanto mais perto, melhor. Ela varia de zero até 2 quilômetros, 2.000 metros. Lembrando que quando chegar em 1.499, ele é zero. Tá? A função simétrica ela tem que ter uma distância maior para você poder, para trabalhar melhor no problema. Senão vai ficar muito desinteressante isso. Eu testei, tá, gente? Por isso é que eu resolvi mudar. Declividade, como eu disse antes, ela entra direto. Então, vamos colocar a declividade, quanto mais plano, melhor, variando de 0 a 30%. E vai. Distância de rios e córregos, quanto mais longe, melhor, mas eu creio que uma distância de 1.000 metros já poderia... já estaria protegendo bastante, uma vez que você já tem buffer protegendo, né? Mas aqui, em 1.000 metros, adequabilidade máxima, 255. Distância da indústria, o D máximo é 4.100, eu coloquei a partir de 2.000 da indústria, por conta de barulho, de ruído, de poluição, 2 quilômetros. E próximo, agora o que ele vai fazer? Ele vai rodar cada uma das funções fuzzy, cada uma das funções. Bom, agora nós temos que valorar esses nossos fatores, valorar. Então, como é que a gente faz isso? Faz pelo processo hierárquico analítico, que é o AHP. Então, eu tenho já uma matriz pronta, que é o hospital. Se você não tiver, create a new, next. Então, como é que é isso daqui, gente? Isso daqui é assim, é uma matriz diagonal. Eu vou entrar aqui para construir a matriz na mesma ordem que eu entrei lá atrás. E se eu me esquecer? Se você se esquecer, não tem problema, porque o mundo não vai acabar, né? Mas só lembrando que eu não vou conseguir recuperar tudo automaticamente lá no final. Também não sei se é uma grande coisa, mas daqui a pouco vocês vão entender isso. O que a gente precisa saber aqui? Olha só. Então, eu entrei todos os meus fatores e
quais são os valores. Nós vamos sempre fazer a leitura assim, linha e com coluna. É uma matriz diagonal, então ele com ele é 1, claro. Né? O somatório dos pesos dessa matriz do weight também é 1. Tá? Então, olha bem, 1 é igualmente importante. Tudo o que for para a direita é mais importante. É moderadamente mais, fortemente mais, muito fortemente mais e extremamente mais. Tudo que tiver para a esquerda é menos. Quanto menos, moderadamente, a mesma coisa. Moderadamente menos, fortemente menos, muito fortemente menos e extremamente menos. O que eu poderia falar para vocês daí? É assim, pare para pensar sempre no que você estiver pensando, o seguinte, se vocês tiverem um fator que é extremamente menos importante do que qualquer coisa, reveja se ele não deve ser descartado, porque o peso dele na análise será ínfimo, será insignificante. Eu acho melhor trabalhar, a menos que você tenha 30, 40 fatores, que aí a brincadeira muda, né? Muda de figura. É sempre melhor trabalhar por volta do 1/5 ou 5 vezes. Tá? Trabalhar nesses extremos é mais difícil fechar a matriz. Tá? É mais difícil fechar a matriz. Então, eu coloquei aqui, olha, o sistema viário com ele, é ele mesmo, igualmente importante. Se nós compararmos o centro urbano com o sistema viário, eu acho que é igualmente importante. E ele com ele é 1. Áreas residenciais é igualmente importante ao sistema viário. E se aqui o centro urbano é igualmente importante ao sistema viário, aqui também tem que ser 1. Tá? E ele com ele é ele mesmo. Nós temos que tomar cuidado em não nos contradizermos quando montarmos essa matriz. Ah, mas e se eu der uma babada no meio? Quando ele calcular os pesos, vai chegar numa razão de consistência alta, ele vai pedir para você rever a matriz. Tá? Então tem que prestar atenção aqui. Declividade. Eu entendo que a declividade é tão importante quanto o sistema viário, porque você pega um talude, uma região muito íngreme, vai encarecer demais a sua obra do hospital, né, a sua edificação. Então, ele é igualmente importante, e se ele é igualmente importante ao sistema viário, ele é igualmente importante aos outros, tá? Porque o sistema viário é o mais importante de todos, né? Porque eu comecei por ele, seria, né? Depois eu disse que é igualmente importante ao centro urbano, às áreas residenciais e à declividade. Rios e córregos, moderadamente menos importante que o sistema viário, que o centro urbano, que as áreas residenciais e que a declividade, ele com ele é 1. Indústria, moderadamente menos que o sistema viário, que o centro urbano, que as áreas residenciais, que a declividade, igualmente importante aos rios e córregos, e ele com ele é 1. Por último, solos, que tem o mesmo comportamento dos dois anteriores. E mando rodar a matriz. Aqui, existem 2 formas de fazer isso. Se vocês derem OK, o algoritmo vai calcular os pesos e salvar esses pesos. Se vocês optarem por Calculate Weight, ele vai calcular, mas não vai salvar, tá? Então, OK, ele está dizendo que já existe, pronto, olha lá, redondinha a minha razão de consistência, é ótimo, tá? A ótima é 0. Então, aqui obtive, claro que eu os considerei igualmente importante,
mesmo peso para eles e um peso, veja, bem baixo para os demais. Bem mais baixo, digamos assim. Close, close, olha aqui. Aqui que eu falo que é recuperar automaticamente. Quem é? O hospital. Se eu tivesse, durante o exercício, gente, eu estou só chamando a atenção, porque se você tiver 12, 15, 20, 30 fatores, aí você vai ter que digitar um por um, mas ninguém vai morrer por isso e nem o mundo vai acabar, né? Então, aqui ele já colocou todos os pesos obtidos na matriz do weight. E agora? Next. Bom, esse é o espaço estratégico de decisão. Aqui na abscissa, nós temos o risco. O risco. Na ordenada, a compensação entre os fatores. Para a compensação, aqui é 0, aqui é 1. Para o risco, aqui é 1, aqui é 0. É 0. O eixo do risco é invertido. Não se esqueçam disso, tá? Bom, nós temos duas análises. Basicamente, dois tipos de análise, né? Essa é a NO-OWA, NO-OWA, ou a antiga WLC, que é o quê? A combinação linear ponderada. Nós colocamos a análise aqui, tá? O que é aqui? Aqui significa compensação total entre os fatores e risco médio na análise. Risco médio na análise. Mas nós conseguimos, eu estou falando da NO-OWA. Com a OWA, que é a média ponderada, ordenada, nós colocamos essa análise em qualquer ponto no espaço estratégico de decisão. Qualquer ponto. Usando o quê? Usando. Deixa eu ver aqui. Usando isso que nós demos para vocês, que vocês devem ter no PVANet, não sei onde o pessoal pôs, acho que sim, né? No PVANet, usando essas planilhazinhas do Excel, que nós fazemos o que com isso? Na verdade, a gente brinca com isso, Compartilhar essa tela, entendeu? Porque eles estão vendo ela. Mas eu tenho que desligar o microfone? Não, só mudar aqui, vem aqui, aí para a apresentação, aí de novo, apresentar agora. Bom. Ok, Arthur? Tá aí. Bom, vocês estão vendo as minhas planilhas aqui? Sim. Então, gente, essas planilhas, elas são para quê? Para facilitar o cálculo do risco e da compensação. Então, aqui nós colocamos o número de fatores que nós temos na análise. E aqui nós atribuímos os pesos. Conforme você vai atribuindo, ele vai calculando aqui o que falta. Mas isso não é o mais importante. O que é o mais importante? O mais importante é entender essa média ponderada ordenada. Por quê? O que é isso daqui, na verdade? Esse primeiro é o menor valor. Isso é calculado pixel a pixel. Então, esse é o menor valor. Esse é o segundo menor valor de adequabilidade. Esse é o terceiro menor, e assim por diante.
Então, significa o seguinte: toda vez que nós deslocarmos os maiores valores para cá, para as posições superiores, nós vamos obter maior risco, maior risco. Observem, aqui eu inverti a escala. Então, eu comecei com o maior valor da posição menor e diminuí até a posição maior. Observem que aqui eu estou à esquerda do vértice do triângulo. Eu estou na região conservadora do espaço estratégico de decisão. Região conservadora. Aqui nós estamos na região arrojada do espaço estratégico, digamos assim. Claro que, se eu for comparar duas análises, eu só posso comparar com a mesma compensação. Bom, o que é importante a gente entender aqui é o seguinte: sempre quando a gente vai fazer uma análise multicritério, a primeira que a gente faz é a NO-OWA, é a combinação linear ponderada. Para quê? Para ter um norte, para enxergar alguma coisa, tá? A partir daí é que a gente calibra a análise, né? Calibra, eu digo no seguinte sentido: eu coloco mais arrojada ou menos arrojada. O que depende ser mais ou menos arrojada? Depende de você conhecer melhor a área que você está trabalhando ou, por exemplo, ter dados em uma escala maior. Ninguém consegue ter risco de 0,36 em mapas de 1 para 250 mil, tá? Em dados contidos em mapas de 1 para 250 mil, por exemplo. Agora, é claro que a compensação igual a 1 só existe na WLC. Qualquer ponto, ou que você vá para a direita, ou que você vai para a esquerda, do vértice do triângulo, você está diminuindo a compensação. O que é importante a gente saber? Que nós buscamos risco, por exemplo, entre 0,4 e 0,35, 0,36, nessa faixa, né? E a maior compensação possível, a maior. Se, em último caso, nós tivermos que tomar uma decisão com relação à análise, a gente sempre vai buscar a maior compensação entre os fatores. O que é isso, na verdade? Onde, em um determinado local, nós tivemos um fator com baixa adequabilidade, ele pode ter alta adequabilidade de outro fator. É jogar com os fatores. Só um instante que eu vou mudar para o Idris de novo. Bom, então, vamos rodar uma análise WLC, vamos rodar uma NO-OWA, que é igual a WLC. Na literatura, eu estou falando NO-OWA e WLC, porque vocês vão usar, vocês vão achar essas nomenclaturas. E next, tá. Aqui, quem é a nossa restrição? É a restrição hospital. Se você quiser ver os seus fatores, eles estão aqui com os respectivos pesos. Eu não tenho ainda peso OWA, porque nós estamos trabalhando na NO-OWA. E aqui eu vou chamar de WLC Hospital. WLC Hospital,
e vou mostrar para vocês WLC Hospital. Essa é a imagem resultante do processo de agregação entre os fatores e a nossa restrição. O que é importante agora? Nós queremos, olha, veja, nós estamos na análise WLC, ainda falta uma para o hospital. Mas nós precisamos de encontrar a área de 5 hectares. A área de 5 hectares. Então, para encontrar essas áreas, nós vamos rodar uma macro, e vocês têm essa macro também, ela chama Site Select, eu vou chamá-la aqui, e a sintaxe para rodar essa macro é WLC Hospital. Aqui, quando vocês forem dar esse nome, não deem preferencialmente underline nem nada disso, para não ter erro, tá? E eu observo o quê? Eu observo o maior valor encontrado. O maior valor encontrado. Para esta imagem, eu já fiz vários testes e o que eu encontrei foi 200 de adequabilidade. Eu já vou pôr 200 direto porque eu já fiz, tá certo? Se eu não tivesse feito, eu provavelmente começaria com 220, eu vou fazer uma, né, porque preguiça não dá certo. Não, eu já até tenho aqui. Feita de 220. 220, espaço, o valor da área em hectares, espaço, o valor da imagem de saída. WLC Hospital, 225, tudo junto. E eu rodo a macro. Ela está dando muito erro, essa macro, não sei por quê. Olha, não tem nada, tá certo? Não tem. O que que não tem? Ou não tem a área, ou não tem esse valor de adequabilidade. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos rodar com 200. Nós vamos rodar essa macro com 200. Aqui eu coloco 200 e aqui eu coloco 200. E eu vou mostrar essa imagem para vocês. Essa área. O que é importante? Deixa eu ver se eu consigo, pelo menos uma rodar, para mostrar. Para mostrar o resultado, porque daí eu acho que fica mais fácil. Na verdade, nós vamos obter duas imagens. Uma, em termos de adequabilidade. Tá danado, hein? Não dá nem para explicar, né? Por que dá essas confusões. Mas não tem importância. Conseguimos rodar. Olha bem. Então, o que é importante a gente saber disso? Nós obtemos com essa macro duas imagens. Uma em termos de adequabilidade. Se vocês pegarem o ponto de interrogação e clicarem aqui dentro, em cada ponto vai ter, no mínimo, a adequabilidade de 200, tá? Mas ela vai variar aí entre os pixels. Nós temos uma imagem, essa tabela que nos dá o valor da área, uma área de 9,48 hectares. E o ID do polígono é o 57. Se eu clicar aqui, é o 57. Então, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que pegar essa imagem, reclassificá-la, tá? Para fazer com que esse D fique igual a 1.
fazer com que esse D fique igual a 1. Site ID hospital. Não. Aonde que eu tenho hospital? Espera aí. Onde eu tenho hospital? Eu fiz uma reclassificação, basta vocês, se preferirem, escrever assim, ó, lá no Edit Assign, 57 vale 1. 57 vale 1, tá? File, save as, atributo values file inteiro e associa o site ID com assign e vão obter essa imagem aqui. Por quê? Por que que eu estou chamando a atenção disso? Eu estou chamando a atenção disso, gente, porque toda vez que vocês rodarem a macro, ele vai produzir essa macro, vai gerar duas imagens. Uma sempre chama site ID. Então, se você rodar e não renomear essa imagem, não fizer qualquer coisa com ela, você vai perdê-la, porque a próxima coisa que você fizer vai sobrepor. Então, tem que reclassificar, fazer edit assign, renomear, fazer qualquer coisa. Porque eu preciso aqui dessa imagem do hospital. Por que que eu preciso? Porque lá na indústria eu vou precisar dela, tá? Mas eu vou... então, o no OWA está aqui, achei a imagem. Vou limpar um pouco essa confusão aqui e vamos... Não vou sumir com isso, não, eu vou voltar para trás, tá? Vou dar uma imagem OWA, ela já está com os pesos que eu mostrei para vocês, lá na planilhazinha do Excel, tá? E, olha lá, nós estamos aqui, ó, nesse ponto, o risco é 0,36 e a compensação 0,82. Então, nós estamos no ramo arrojado do espaço estratégico de decisão. Bom, imagina o seguinte, que lá naquela planilha do Excel, que eu disse que eu tinha 7 fatores, e eu fui dando os pesos, imagine que eu colocasse 1, 0, 0, 0, tudo zero. O que nós iríamos obter? Iríamos obter uma imagem aqui, ó, aversão ao risco, que seria não idêntica, porque ela vai ter uma adequabilidade baixíssima, mas tudo está em termos de adequabilidade. Mas seria uma imagem, em termos de conservadorismo, muito próxima de uma imagem booleana. Quer dizer, não pode nada. Isso aqui nunca a gente faz na vida. Tá? Nunca. Não existe isso. Tá? É a coisa mais burra que vocês podem imaginar, é estar nesse ponto aqui. A ideia é estar daqui para cá. Quanto maior o valor da compensação que vocês conseguirem e um risco naquela faixa que eu falei, tá todo mundo de bem com a vida, tá? E eu vou next aqui, chamo isso de OWA hospital. Olha aqui, se alguém quiser ver, esses são os pesos ordenados, tá? Os pesos ordenados, chamo de OWA hospital e vou mostrar para vocês o OWA hospital que eu gerei. É isso daqui, OWA hospital, com esses pesos, esse risco, e rodei a macro, chegou no mesmo lugar, tá? Para um valor de 210 de adequabilidade. Lá naquela outra eu consegui 200, tá? Ok. Então, o hospital está aí, temos que fazer o quê? Temos que fazer a indústria. O que nós precisamos para a indústria?
pegar o hospital está aqui, vou invertê-lo, inverte. Pego o inverte, porque hospital não pode, fora pode. Então, pronto, inverti o hospital, tenho restrição hospital indústria, que está aqui, a imagem invertida. Eu precisava fazer isso? Não, eu não precisava, eu podia fazer reclass, tá? Mas, se eu monto um arquivo inverte e uso assign, tudo que precisar inverter, ele já está pronto, né? Então, é uma facilidade, pelo menos eu acho. Bom, vamos lá. Restrição, não estar no hospital, ok, hospital invertido. Não estar no centro urbano. Centro urbano é a mesma coisa desse. Estar aqui, gente, eu peço a vocês, por favor, que façam, por favor, uma modificação, estar nos solos 1 e 4, não 2 e 5, porque 2 e 5 nós não vamos achar nada na restrição, tá? Então, estar nos solos, tipo 1 e 4, estar. Então, eu peguei solos, cadê? Solos, solo indústria. Solo indústria e restrição solo indústria. São 2 solos, tá? Que é o solo 2 e o solo 4. Solo indústria, vou ver aqui, peraí. File open, atribute values, atribute solo indústria. Pronto. 1 é 1, 4 é 1. Tá? Eu fiz isso porque com 1 e 5 não dá. Alguém errou na digitação, tá certo? Então, 1 e 4, por favor. Não está nas áreas residenciais, comércio e indústria. Uso do solo, restrição, uso indústria. Então, eu fiz o quê? Peguei o uso do solo e zerei. Vou mostrar isso. Uso indústria, restrição, uso indústria. Edit. Então, de 1 a 4 pode. 5, 6 e 7 não pode. Então, eu ponho de 5 a 8, não pode. Eu zero isso. E para frente pode. Tá? Vai até 9. Mas eu poderia pôr, vai dar 1 para tudo que vai de 8 a 10. Eu não quis olhar para o maior valor da legenda, por isso que eu pus qualquer número aí. Salvei, ok. Uso solo, restrição indústria. É isso daqui. Vou mostrar. Restrição indústria. Proteção mínima dos córregos, está pronta. Dos lagos está pronta. Está distante, no mínimo, 100 metros do sistema viário. Ok. Peguei tudo isso, fui no Image Calculator, multipliquei tudo e obtive restrição indústria. Restrição indústria está aí. Onde é 1 pode, onde é 0 não pode. Então, veja, uma coisa que eu não falei, mas eu acho que é mais ou menos, acho que todo mundo já entendeu, é o seguinte: onde é que os nossos fatores vão entrar? Em cima do vermelho. Do vermelho. O preto está zerado, é inegociável na análise, tá? Vão entrar em cima do vermelho. Só que vão entrar como? Vão entrar na escala de 0 a 255. Muito mais interessante do que você falar pode. Pode quanto? Pode mais ou pode menos? É aí que entra essa análise, tá? E a valoração de tudo. Ok. Aí, gente, olha só. Continuando. Fatores, hospital, quanto mais longe, melhor. Faço o que com o hospital? Faço distance, né? Hospital, cadê ele? Hospital, aqui. Hospital, distance, diste hospital. Depois, centro urbano, distance, centro urbano, tá pronto. Lagos, distance, lagos, tá pronto. Indústria, diste indústria. Declividade está pronto. Sistema viário está pronto. Diste SV. Diste sistema viário. Aqui.
Tá pronto. E uso do solo. Uso do solo, ele fala o quê? Valorar do seguinte jeito. Aí, conforme essa tabelinha, tá? Então, eu fui o quê? Eu fui no Edit, File, Open, Atribute Velhos, valoração, uso, indústria. Eu vou direto aqui, tá? Coluna da esquerda são os identificadores que nós temos na imagem e a coluna da direita são os valores na escala fuzzy que nós queremos atribuir a eles. Ok. File, save, pronto. E agora? Agora vamos lá criar... Tá legal. Vamos lá criar uma análise para a indústria. Decision Wizard, Next, Open, Indústria, ok. Tudo igual, tá certo? Ok. O objetivo é encontrar locais para a indústria. Next, restrição e fatores. Quem é a restrição? Aquela que eu mostrei para vocês, que nós multiplicamos todas as restrições para a indústria, é uma, senão eu entrava com todas. Aqui, do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, eu vou entrar em ordem. E uma coisa que eu queria ter dito lá na matriz do weight é que, mas isso, gente, que eu estou falando, não é que todo mundo precisa fazer, tá? Vocês vão ver que o que eu estou fazendo agora é desse jeito, com essa metodologia. Nas aulas gravadas, eu usei a mesma metodologia. Por quê? Porque eu acho mais fácil, tá? Eu acho mais fácil você partir do mais importante e usar uma escala do menos importante. Quanto é menos importante? Se nós tivermos, por exemplo, uma análise trabalhando com 30, 40 fatores, você vai ter uma matriz imensa. Quando a gente começa a misturar mais com menos no meio da matriz, mais importante ou menos importante, para a gente se perder é um pulo, tá? Mas quem quiser trabalhar desse jeito, à vontade, tá? Eu considerei aqui para a indústria o seguinte: o mais importante é o uso do solo para a indústria, porque se eu não tiver locais para construir essa indústria, nem adianta brincar com a história, né? Lembram-se que lá no hospital, uma prioridade era lotes vagos, né? Aqui não, aqui eu tenho que achar área para a indústria, então eu priorizei o uso do solo. Eu preciso de áreas para, mas observe que foi priorizado os lotes vagos aqui também, né? 2, indústria. Quanto mais perto das indústrias existentes, melhor. Por quê? Porque já tem infraestrutura, né? Vai facilitar a implantação. 3, sistema viário. Facilidade de acesso, tanto de escoar a produção, de chegar a matéria-prima. Então, quanto mais próximo, melhor. Declividade. Terrenos mais planos facilitam a implantação. 4, declividade. 5, lago. 6, centro urbano. E 7, eu pus hospital. Então, aqui, fuzzy indústria, no fuzzy, por quê? Porque nós já valoramos. Dist indústria, distância das indústrias existentes, S-fuzzy. Fuzzy indústria. Distância do sistema viário. Sim, fuzzy, SV, indústria. Declividade indústria, distância dos lagos, IES, centro urbano, IES, hospital, IES. Pronto, tenho 7 fatores também, vou lá, agora começa o quê? Começamos a definir as funções e os pontos de controle. Então, distância da indústria, se tiver aqui dos 2.000 metros, um patamar de 2.000 metros, todo esse patamar de 2.000 metros fica com adequabilidade máxima
igual a 255. E depois isso cai, conforme a gente se distancia das indústrias existentes até um D máximo de 4.200 metros. Linear decrescente. Sistema viário também, quanto mais próximo, melhor. Vê que eu encostei, eu pus patamar em todas elas quase. Todas elas não sei, mas nessas duas, aqui, até 500 metros é ótimo. Adequabilidade máxima de 255. Depois decresce até 1.000 metros. Declividade, pus quanto mais plano melhor, de 0 a 30, mesma coisa que o outro. Distância dos lagos a partir de 1.000 metros, está ótimo. Do centro urbano, indústria do centro urbano, eu pus 3.000 metros, e do hospital, a distância máxima quase 12.000 metros, eu pus a partir de 3 quilômetros do hospital, tá bom. Aí vai rodar cada um dos fatores, agora já todos na escala fuzzy, e quando terminar, nós vamos montar a matriz do weight. Vamos montar a matriz aqui, sempre o processo hierárquico analítico, a comparação 2 a 2. Então, use prévios, eu já tenho a indústria está aqui, e vai, pronto, aqui. Então, eu repeti a mesma ordem que eu adotei anteriormente. Então, o uso da indústria com uso é 1, a proximidade da indústria é igualmente importante ao uso do solo, para poder aproveitar a infraestrutura existentes, o sistema viário, prioridade 0 também, né, já ter para escoar, para chegar a mercadoria, fase declividade, terrenos mais planos, são muito mais interessantes, a gente gasta menos com a movimentação de terra. Lagos, centro urbano e hospital, eu pus todos moderadamente menos importante que o primeiro bloco, e eles com eles igualmente importante. E, vamos lá, ok, calculou, e a razão de consistência é aceitável. Epa, deixa eu fechar essas imagens. MAP, pronto, vou recuperar. Indústria, tá aqui, e vai. Vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos para o hospital. Vamos achar uma imagem, vamos fazer por um processo de agregação da combinação linear ponderada, e depois o outro pela média ponderada ordenada, tá? Então, esta análise da combinação linear ponderada, nós estaremos aqui nesse vértice do triângulo com risco igual a 0,5 e compensação total entre os fatores. Compensação total. Agora, quando nós utilizarmos, por exemplo, para a gente comparar, só pode comparar usando os mesmos valores, né? O ponto 36 de risco com 82 de compensação, nós estaremos aqui no ramo arrojado do espaço estratégico de decisão. Bem, eu tenho aqui, deixa eu ver, não, WLC, indústria, essa é a imagem, veja, está exatamente sobre a restrição, o maior valor que eu até, se vocês quiserem treinar, eu escolhi, por ser menos recortado, esse polígono aqui para instalar a indústria, tá? Mas vocês podem, se quiserem, escolherem esse daqui só para calcular um caminho diferente, tá? Um caminho diferente, porque vocês vão ver que depois na OWA, nós só vamos conseguir com o máximo valor de adequabilidade só essa área,
tá? Eu tentei várias e não consegui. Então, aqui, 240 de adequabilidade. Vamos ver na OWA. Vamos ver na OWA Indústria. Não sei, OWA Indústria. Aqui, olha. Com 245 na OWA, só aparece essa. É claro que se eu diminuir o valor de adequabilidade, eu acho um monte. Mas nós não queremos um monte de porcaria. Nós só queremos melhor. Tá? É sempre o maior ou os maiores valores de adequabilidade. O que a gente faz na macro é definir um valor mínimo. Tá? Então, esse polígono, por exemplo, tem um valor mínimo de 245 de adequabilidade e, no mínimo, 10 hectares de área. 10 hectares de área. Bom, vamos lá. Então, fizemos a nossa análise aqui. A OWA, é claro que eu usei os mesmos pesos do anterior. Vou fechar isso. Agora, gente, o que eu queria mostrar que eu acho interessante é o seguinte. Assim, se vocês já viram alguma aula, vocês já perceberam, assim, é interessante, eu acho muito interessante montar o macro modeler, porque se no meio do caminho a gente quiser mudar alguma condição, você vai no algoritmo, muda no algoritmo e o modelo está pronto. Né? Então, é muito flexível isso, é muito bom. Agora, como não existe um elixir da longa vida, qual é o problema? O problema é que o que você fizer, ele vai rodar tudo de novo. Tudo de novo. E uma coisa também que eu faria uma sugestão para vocês é o seguinte: quem for usar no seu trabalho uma análise de decisão, juntando com o LCM, juntando com o Earth Trade Modeler, juntando com o PCA, e fazendo um composê dessas ferramentas mais avançadas, é o seguinte: isso daqui você não precisa fazer uma e rodar, não, mas não constrói o modelo inteiro sem rodar, tá? Porque se der algum problema, é difícil achar onde está o erro. Então, eu costumo fazer 2, 3 módulos, rodo, tá? É que tem alguns algoritmos que são muito pesados e que aí, às vezes, eu faço até fora para facilitar. Bem, mas aqui é o seguinte, para terminar. Fala assim: calcular a distância entre o local identificado para a instalação do hospital e da indústria. Considere a imagem sistema viário para gerar uma superfície de atrito. Então, o que é isso? Isso, e considere, tá? E valore, aqui eu tenho o sistema viário, olha. Tem o sistema viário. O sistema viário é 1, fora do sistema viário é 0. O que pede para fazer aqui? Pede que o atrito vai ser o quê? O sistema viário fica com ID 1, onde é 0, passa a ser 10. Por quê? Para forçar que o caminho passe pelo sistema viário. Tá? O caminho passe pelo sistema viário. Então, foi isso que eu fiz. 1 é 1, 0 é 10. Então, o atrito ficou desse jeito. Aqui é 10, tá? Se alguém não acreditar, aqui é 10. E os tracinhos é 1. Pronto. E aí? Aí, nós temos que rodar um módulo chamado COAST. Qual COAST? COAST Grow, que é o melhor algoritmo de COAST. Existem 2. O COAST Push e o COAST Grow. O COAST Grow, ele é mais complexo, ele admite o William, que, por exemplo, vai trabalhar com tipo engenharia de tráfego, mobilidade, que precisa de mãos de direção, que talvez precise de barreiras absolutas ao movimento. O melhor algoritmo é o COAST Grow. Então, eu vou entrar com o quê? A imagem fonte, a source feature, é
o hospital, mas podia ser indústria também, tá? Não tem problema. Se for hospital aqui, é indústria depois. Se for indústria aqui, é o hospital depois. Quem é a friction? A superfície de atrito. É o atrito. Como vai chamar? Coast hospital. Ah, lembrando, é o seguinte, esse atrito, não, desculpa, para gerar esse atrito, nós precisamos desse atribute values file. Quando for salvar, não é integer, não é números inteiros, você salva como real, tá? Porque esse algoritmo pede que a superfície de atrito seja números reais. Então, ok. Ok. Então, ok o quê? Coloquei o hospital e o atrito. Rodei cost. Superfície de custo associado à distância. Custo por quê? Por conta do atrito. Olha bem, o hospital aqui, as vias urbanas e aqui distância. Distância. Bom, e depois? Depois nós rodamos um módulo chamado Pathway, que pede o quê? É do coast, a imagem do coast que nós terminamos, quem é a target image, onde você quer chegar? Quero chegar no parque industrial. Eu chamei de parque industrial a nossa indústria. Como é o nome? Output, caminho, hospital, indústria. Você quer múltiplos? Não, não quero múltiplos, eu só quero um. O caminho é esse. O caminho é esse, pegando aquele polígono da indústria e o hospital. Esse é o caminho. Caminho mínimo, tá? Bom, e agora, o que é que a gente faz com isso? Eu não vou fazer, porque vocês estão na pós-graduação e já viram lá no ArcGIS essa parte, você faz isso daqui de dois jeitos. Um jeito, por exemplo, você converte esse raster para vetor. Como? Reformate, conversão raster vector. Eu quero converter o quê? Eu quero converter um raster para vetor, um raster para line. Quem é o input? É o caminho, hospital, indústria. Dá um nome aqui que pode ser o mesmo nome, tá? Deixa eu ver se eu tenho isso aqui pronto. Caminho VCT. É isso daqui, tá? Você pode dar o mesmo nome, porque um é extensão RST, o outro é extensão VCT. E aí? Aí, exporta isso para, por exemplo, pode ser do jeito que quiserem, mas exporta DXF. Tá? E chama lá no ArcGIS DXF, porque Idris não calcula comprimento. Tá? Ele não calcula comprimento. Comprimento a gente calcula lá. Ou não faz nada disso, isso é um jeito, né? Ou não faz nada disso, vai lá, abre o ArcGIS e chama isso daqui direto e converte isso from raster to polyline. Aí salva como um shapefile, abre a tabela do tema, add field, calcule geometry. E aí vocês vão ver que o resultado disso, mas eu obtive 2, eu não sei se eu salvei os 2, deixa eu ver aqui. Tá, o que eu obtive, depois se vocês quiserem checar, é 5.955,11 metros, tá? 5.955 metros. E a projeção que eu usei foi o TM na de 1983, zona 19N, norte, tá? Gente, é isso. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Alguém quer falar? Alguém quer que eu esclareça melhor alguma coisa? Alguém já tem o trabalho em mente? Gostaria de trocar uma ideia ou vão fazer mais tarde? Vocês vão fazer mais tarde? Não sei, pode ser.
Na próxima segunda-feira, se não houver mudança, mas se houver, vai ter aula do mesmo jeito, tá? A próxima aula nós vamos ver o algoritmo, o MOLA, que nós usamos quando temos objetivos conflitantes, como é que a gente toma a decisão. Depois vamos ver LCM, e depois deve ter mais umas 2 aulas do ETM e do PCA. Não entendi nada. Não, eu falei, Ju, eu falei. Só um pouquinho. Eu sei que parece que tem 2 grupos que queriam conversar conosco sobre os trabalhos. Quem quiser ficar para conversar bem, quem não quiser preferir sair, fique à vontade, tá? Era isso que eu queria passar. Se alguém quiser algum esclarecimento adicional, eu estou aqui. Vitor, você quer assumir isso? Eu? Quem eram as pessoas que queriam conversar conosco?